Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa sexta-feira. Sextou com feriadão, né? Porque na segunda-feira é feriado, então hoje a galera já vai começar aí a curtir o feriadão. Segunda-feira que tem jogo do Vasco, hein? O Vasco encara o Bahia 8 horas da noite em São Januário. Nesse vídeo aqui vamos atualizar algumas informações importantes, né, sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre a venda de ingressos para a partida contra o Fluminense, que será realizada no estádio do Maracanã. E o Fluminense, como sempre, né, tá aprontando a deles. Abriu a venda de ingressos inicialmente só para a torcida do Flu e disponibilizou apenas 10% da carga para a torcida do Vasco da Gama. Vamos falar aqui sobre isso, vamos falar sobre Cuéllar, vamos falar também sobre um jogador do Corinthians que desperta interesse de Vasco e Botafogo e também da contratação de um zagueiro que o Vasco fechou ontem, mais para o time sub-20. Depois da vinheta a gente começa, antes eu conto com você, deixando o like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui do aplicativo OneFootball. Tá aparecendo o QR Code na sua tela e você pode baixar o OneFootball gratuitamente, tanto no QR Code como também na descrição desse vídeo aqui, que tem o link para te direcionar, né, à sua loja de aplicativos, onde você baixa gratuitamente o OneFootball. Mas, Juninho, por que eu vou baixar o OneFootball? O que eu ganho baixando o OneFootball? No OneFootball você tem tudo na palma da sua mão. Todas as notícias do Vascão, todas as notícias sobre o futebol brasileiro você encontra no OneFootball. Ah, Juninho, mas eu já me informo através do canal Machão da Gama, eu prefiro assistir os vídeos. Beleza, muito obrigado. Mas lá no OneFootball, por exemplo, você tem tabela, quando o Vasco vai jogar, horário direitinho, você tem transmissão de futebol ao vivo, o Campeonato Alemão passa de graça lá no OneFootball, enfim, os próximos jogos do Vasco, classificação do Campeonato Brasileiro, tudo você encontra no OneFootball. Então, para baixar gratuitamente, tem o QR Code na sua tela e tem também o link aqui na descrição desse vídeo. Bom, e a gente começa aqui falando sobre o clássico Vasco e Fluminense. Clássico que está pegando fogo, né, nos bastidores. As diretorias de Vasco e Flu não conseguem se entender, principalmente por conta do Maracanã, né? É uma briga danada entre as duas diretorias. O Fluminense indo a público através do Mário Bittencourt para tentar, de certa forma, diminuir o Vasco, falando mentiras sobre o Vasco, e aí depois a Luiz Melo rebatendo, né, o presidente do Fluminense. Então, não é um clima legal, é um clássico aqui no Rio de Janeiro que cada ano que passa vai ficando mais tenso. Nas redes sociais, torcedores de Vasco e Fluminense também passam o dia inteiro discutindo, o dia inteiro, enfim, debatendo. É um clima que realmente não tá legal. E para piorar, vai ter esse clássico aí na semana que vem, onde o Fluminense definiu o seguinte: é importante você, torcedor, prestar atenção aqui nessas informações. O Fluminense definiu que o clássico contra o Vasco, que será realizado no sábado que vem, dia 6 de maio, não é amanhã não, hein? É no sábado que vem, dia 6 de maio, será com um esquema de divisão de torcidas 90-10, ou seja, o mando é do Fluminense, o Vasco será o visitante no Maracanã e terá direito apenas a 10% da carga de ingressos, que vai dar mais ou menos ali uns 4 mil torcedores, né? 4 mil ingressos para a torcida do Vasco da Gama. O Fluminense abriu a venda de ingressos para essa partida para os seus sócios no dia de ontem, né? E até o momento, mais de 12 mil ingressos já foram comercializados só para a torcida do Flu. A torcida do Vasco vai poder comprar apenas a partir da próxima quarta-feira. Então, só na quarta-feira que vai abrir a venda de ingressos para a torcida do Vasco. E o ingresso está caro, hein? R$120 o ingresso para essa partida para os torcedores do Vasco que vão ficar no setor norte. Então, a informação mais relevante, mais importante disso aqui tudo é que não terá setor misto. Então aqui fica para você, vascaíno, que é mais desavisado, que está acostumado aí no Maracanã e ficar ali no setor leste, no setor oeste, que geralmente é onde fica a torcida mista, né, nos clássicos. Aí tem o hábito de, sei lá, com a sua esposa que torce pro Fluminense, com um amigo que torce pro Fluminense.
enfim, com a namorada ou com o namorado, enfim. Fica aqui o aviso que não terá setor misto nesse jogo. O Fluminense, na sua nota, né, da venda de ingressos, informou que não terá setor misto. Os setores leste e oeste também são exclusivos para a torcida do Fluminense e a torcida do Vasco vai ficar apenas no setor norte, né, numa parte do setor norte. Enfim, clássico aí com 10% de ingressos apenas para a torcida do Vasco. Não chega a ser uma novidade, porque os últimos clássicos contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro já foram assim. No Campeonato Carioca é meio a meio, porque a Ferj obriga, né? Nos clássicos o manda da Ferj, o manda da Federação, então a Federação obriga que seja meio a meio, mas no Campeonato Brasileiro, sempre que o Fluminense joga contra o Vasco, eles colocam esse esquema de 90-10. É chato? É. Poderia ser 50-50? Poderia, seria legal, caberia mais gente, enfim. Mas o Fluminense está agindo também dentro da lei, não está fazendo nada de errado, está exercendo ali o seu poder de mandante. E no jogo da volta, né, o Vasco também terá direito a colocar 90% da sua torcida e destinar apenas 10% para a torcida do Fluminense, no jogo do retorno, né? E aí a gente não sabe se o Vasco vai colocar esse jogo no Maracanã com 90% da torcida do Vasco, seria sensacional, ou se esse jogo será em São Januário. Mas de toda forma, no jogo do retorno, né, o Vasco vai poder fazer essa reciprocidade de colocar 90% da sua torcida e deixar apenas 10% para a torcida do Fluminense. Então fica aqui também esse informativo de ingresso para a partida Vasco e Flu. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar de mercado da bola, né? A janela de transferências está fechada, mas as especulações não param, né? E ontem surgiu mais um nome que estaria na mira do Vasco da Gama. O meia Adson, que é cria das categorias de base do Corinthians e vem se tornando ali peça importante, né, nos jogos do time corintiano, estaria na mira de Vasco e Botafogo. O Adson, inclusive, marcou um dos gols do Corinthians, né, na vitória sobre o Remo na Copa do Brasil, onde o Corinthians se classificou nos pênaltis. Ele é um jogador que tem se destacado, mas mesmo realizando boas partidas, ele vem acumulando ali alguns jogos no banco sem entrar em campo, o que fez com que o seu empresário marcasse uma reunião aí com a diretoria do Corinthians, né, para entender um pouco mais quais são os planos do Corinthians com o Adson. E ontem surgiu uma informação lá na imprensa paulista, né, que Vasco e Botafogo estão monitorando e estudando fazer uma proposta, né, por esse jogador, pelo meia Adson, que tem 22 anos. De toda forma, acho difícil que a negociação avance. É um jogador que está ganhando espaço lá no Corinthians. O Corinthians agora vai mudar de treinador, né? Terá um novo treinador e talvez ele tenha mais oportunidades, né, com esse novo treinador. Acho que é uma negociação que não deve acontecer, mas saiu ontem na imprensa e a gente traz aqui essa informação para vocês. O que saiu ontem também na imprensa e está confirmado é o interesse do Vasco no Cuéllar, volante ex-Flamengo e que joga no Al Hilal da Arábia Saudita. O Cuéllar é o principal alvo do Vasco, né, para a próxima janela de transferências. O Vasco definiu o Cuéllar como alvo. Não vai ser uma negociação fácil, o Internacional também tem interesse na contratação do jogador, mas o Vasco está de olho, né? O Paulo Brax gosta muito do jogador e o Vasco já vem monitorando e, segundo informações, até conversando com o Cuéllar, que seria uma contratação ali para o meio do ano, né? Para a janela de julho. E seria uma baita contratação, né? Eu acho que não existe um vascaíno que seja contra a chegada do Cuéllar, que é um volante excelente. O Vasco está aí interessado e monitora a situação desse jogador. O que saiu ontem também é que o Colo-Colo vai comprar o Palácios, né? O Palácios está próximo ali de atingir algumas metas estipuladas em contrato e o Colo-Colo será obrigado, né, a comprar o jogador, porque tem essas cláusulas de obrigação de compra no contrato do Palácios. E bom, para encerrar esse vídeo aqui, a gente fala sobre um zagueiro que o Vasco fechou a contratação ontem. A informação é do jornalista Alan Victor, e o Vasco acertou a contratação do zagueiro João Mioto, que pertencia ao Concórdia de Santa Catarina, para a categoria Sub-20. O defensor completa 18 anos no próximo mês, ele tem apenas 17 anos e tem passagem também pelo América Mineiro. Boa sorte aí esse jogador que em breve, né, chega ao Vasco para a categoria Sub-20. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!